Meu nome é Cláudia, eu sou pedagoga e psicopedagoga e hoje nós vamos falar sobre autonomia e regras. Será que elas devem andar juntas? Com certeza, né? Por quê? Será que é fácil para a gente hoje em dia viver em sociedade? Vamos pensar nos nossos filhos. Como será que eles lidam com essa situação? Pois é. Então é isso que nós vamos falar hoje, tá? Sobre esse assunto. Quando a gente fala em autonomia, a gente pensa, mas o que é autonomia? É deixar meu filho fazer as coisas sozinhos? Tá, sim, deixar fazer as coisas sozinhos. Porém, deixar fazer as coisas sozinhos dentro de algumas regras, respeitando alguns limites. Por quê? O que isso pode afetar? Como eu já falei num vídeo anterior, isso pode afetar o ensino, o desenvolvimento do ensino-aprendizagem? Sim, bastante. Por quê? Lá na escola, ele tem que respeitar regras, ele tem que respeitar limites, ele tem que ter um bom convívio com os amigos. E isso, se não for trabalhado em casa, quando chegar na escola, ele apresenta essa dificuldade. Por exemplo, quando a gente fala na educação dos nossos filhos, a gente tem que pensar, em primeiro lugar, que tipo de pais é que nós somos, né, na hora de passar essa educação para os filhos. Então, nós temos alguns tipos de pais. Então, nós temos aqueles pais autoritários, que são bravos, que são exigentes e que coloca a regra daquela maneira muito imposta, né? Tem que ser dessa maneira, pronto e acabou. O que vai resultar no filho que tem uma educação dessa maneira? Ele vai chegar na escola, ele vai achar que ele também pode fazer da mesma maneira. Ele vai querer colocar as regras dele, pronto e acabou. E aí os amigos vão ter que obedecer. Lógico que nem sempre ele vai encontrar aqueles amigos que aceitam tudo do jeito que ele quer. E aí acaba entrando em conflito, né? Dentro de uma escola, a gente sabe que são vários alunos, a gente precisa ter regras, acompanhar regras. E esse aluno com esse pai autoritário, será que ele vai ter essa facilidade em obedecer essas regras? Não. E o que isso pode desencadear? Lógico que existem outros fatores também, né, gente? Mas esse é um dos fatores que também pode desencadear o TOD, o transtorno opositor desafiador. Por quê? Porque aquela criança que não está acostumada a receber uma instrução adequada para a sua educação, ela vai querer bater de frente com os outros que tentarem colocar uma regra diferente para ela, certo? E aí também nós temos aqueles pais permissíveis, o pai bonzinho, que tudo pode. O filho quer comer um doce na hora errada? Pode. O filho quer para sair para casa de algum amigo? Pode. Só que nesse tudo pode, vamos usar como exemplo que eu acabei de falar, um doce. Aquela criança, ela não tem esse limite, ela não sabe que hora que ela pode comer, que hora ela não pode, porque tudo pode. Então vai acabar atrapalhando a alimentação dela, de comer esse doce na hora errada, ela vai acabar ficando doente, vai afetar a saúde dela. Isso, na escola tudo pode, na minha casa tudo pode, então na escola eu também posso fazer o que eu quiser. E não é assim que as coisas acontecem, a gente sabe muito bem, né? Que lá, como eu já disse, tudo em cima de regras, né? Já pensou se cada um fizer aquilo que tem vontade dentro de uma sala de aula? Ninguém dá conta, né? Acaba resultando em nada. E nós temos aí os pais negligentes. O que são esses pais negligentes? Que o filho faz o que ele quiser, tanto faz. Ele quer fazer isso, ele faz, ele não quer, ele não faz. É aquele, se ele quer escovar o dente, ele escova, se ele não quiser escovar, ele não escova, e aí também gera problema de saúde. Isso também gera problema em sala de aula, porque ele vai querer fazer aquilo que ele tem vontade, não aquilo que ele precisa. E também vai começar a ficar mais resistente, também vai começar a desencadear aí um opositor, porque eu quero fazer aquilo que eu tenho vontade, eu não quero fazer aquilo que está sendo imposto, então é complicado, né? E nós temos os pais autoritativos. O que são esses pais autoritativos? Que eles impõem regras, impõem limites, sem deixar de lado o carinho, a ternura, o afeto pelo filho. Como é isso? Ele coloca regras, porém ele explica para o filho porquê daquela regra, o porquê ele não deve fazer tal coisa, explica, mostra as consequências, mostra os riscos que as crianças podem correr, né? Não só falo criança, gente, mas é criança, é adolescente,
principalmente adolescente, né? Que passa aí por uma fase onde querem sair, onde querem fazer tudo sozinhos. Então, é nesse momento que a gente tem que ser autoritativo, botar regra, limite e explicar o porquê. Qual a consequência? Olha, filho, se você fizer isso, pode causar tal problema. O que acontece com filhos de pais autoritativos? São mais desenvoltos, conseguem se colocar com mais facilidade perante a sociedade, no profissional, para arrumar um emprego, conseguem se sair melhor numa entrevista. Então, tudo isso a gente deve levar em consideração. E outra coisa muito importante também é a fala dos pais, a mesma fala dos pais. Por quê? Se os pais começam a colocar uma situação onde o filho, por exemplo, de um adolescente, né, que é muito comum, mãe, deixa eu ir ao shopping com meus amigos, passar uma tarde, enfim, um exemplo. Não sei, pede para o seu pai, se ele deixar, aí a criança, né, o adolescente vai para o pai. Pai, posso fazer tua coisa? Pede para sua mãe. Não, esse empurra não é legal. Qual vai ser o parâmetro do que é certo para esse filho, né? Porque a gente sabe que a gente é o espelho do filho, né? Então, tudo aquilo que ele tem vontade de fazer, ele se baseia naquilo que nós somos, naquilo que nós colocamos como regras, naquilo que nós fazemos de exemplo. Então, o que a gente deve fazer? Tem dúvida? Eu queria muito no caso, né? Queria muito ir ao shopping. Então, filho, eu vou conversar com seu pai e nós vamos decidir. O que nós decidirmos, nós voltamos a falar com você. Ponto. Não tem essa de ficar empurrando para um, empurrando para outro. Os dois têm que falar a mesma língua. E o filho sendo tratado dessa maneira, ele vai ter mais segurança para tudo, ele vai saber se posicionar no momento em que aparecer um risco, uma situação de risco, ele vai ter mais discernimento, né, para saber aquilo que ele tem que fazer, aquilo que ele pode fazer, o que ele não vai se prejudicar. Por quê? A base, gente, nessa educação é primordial na vida dos nossos filhos. Então, vai levar para a vida toda, porque a gente sabe que os filhos crescem, que os filhos vão estudar fora, vão fazer faculdade. Se eles tiverem essa base, a gente sabe que tudo que a gente trabalha dentro de casa, a criança não precisa procurar fora. Então, assim, se eu for um pai negligente ou se eu for um pai muito permissível, que tudo pode, essa criança não sabe o que é certo e o que é errado, o que vai acontecer? Ela vai procurar fora de casa. E a gente sabe que nesse caminho ela pode encontrar pessoas muito boas e pessoas não tão boas assim, né? Então a gente tem que ficar sempre muito atento. Então acompanhar sim a educação com o filho, dando autonomia, sim. Coloca essa criança para elaborar uma rotina diária junto com vocês. Qual é a responsabilidade do filho? Deixa ele organizar o quarto, deixa ele organizar o material. Tirou sua roupa suja, coloca para lavar. Tem cachorrinho? Ajuda? Vamos lá, coloca uma ração para o cachorro. Mas Cláudia, eles são pequenininhos. Como a gente pode trabalhar isso ainda quando pequenos? Bom, simples, aquilo que está adequado à faixa etária deles. Então, colocar uma aguinha para o cachorro ele já consegue, dar uma organizada nos brinquedos. Porque o que acontece nos pais que são super protetores? Coitadinho, deixa que ele brincou, deixa que eu vou lá e cato e guardo. Não fez uma coisinha errada, coitadinho, não fica bravo. Não é dessa maneira. A criança tem que saber desde cedo o que é certo e o que é errado. Certo, gente? Então vamos lá. Limites e regras e autonomia juntos e sucesso escolar, tá bom? Quem gostou, dá um joinha. Quem ainda não está inscrito na minha página, se inscreve, clica aí no sininho, sempre que aparecer algum vídeo novo, vocês vão receber uma informação, tá bom? Até a próxima, obrigada!